Em 2004, quando meu filho Rafi tinha apenas 4 anos de idade, descobrimos que ele tinha um câncer no cérebro, inoperável e do tamanho de uma laranja. Como isso poderia estar acontecendo? Bom, em poucos dias, nosso garotinho iniciou a quimioterapia. Foram 14 meses. Não funcionou. O tumor dele cresceu durante o tratamento. Descobrimos que não havia consenso sobre o que fazer a seguir. Então agora, em vez de nos apoiarmos na experiência da comunidade médica, nós, como pais, tivemos que conciliar as 6 opiniões diferentes que recebemos de 7 centros importantes. As opiniões variavam entre deixá-lo ir em paz ou tentar a opção mais agressiva e perigosa. Múltiplas cirurgias para remover o máximo possível do tumor. Optamos pelas cirurgias, mas o tumor voltou com força. É difícil explicar o quão difícil foi a falta de amparo. E ver nosso precioso filho despedaçado, peça por peça. O plano foi então começar todos os cuidados paliativos, drogas quimioterápicas que poderiam prolongar a vida do nosso filho. Estávamos em pleno estado de crise. Entrei na internet, pesquisei alguns medicamentos quimioterápicos. Salvei uma página que queria imprimir mais tarde. Quando voltei ao site, as informações sobre medicamentos não estavam lá. Havia um comunicado à imprensa do Dr. Thomas Seyfried. O Dr. Thomas e sua equipe estavam mostrando que uma dieta cetogênica poderia retardar a progressão de uma forma agressiva de câncer cerebral. Em sua premissa, tumores cerebrais dependem de muita glicose para o crescimento, e uma dieta cetogênica pode limitar essa disponibilidade. Eu nunca tinha ouvido falar em dieta cetogênica, e logo eu estava mergulhada nesse assunto. Eu queria aprender tudo o que podia. Aprendi que uma dieta cetogênica terapêutica para o câncer limita os carboidratos a cerca de 5% do total das calorias. Vegetais com pouco amido, nozes e sementes, sem espaço para grãos ou leguminosas, ou mesmo a maioria das frutas. E claro, sem açúcar. A proteína é limitada, apenas o suficiente para atender às necessidades do corpo, cerca de 10% das calorias. Então, se 5% das calorias vêm de carboidratos e 10% vem de proteínas, de onde vem o restante? De gorduras e óleos. Porém, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou falando de uma dieta cetogênica terapêutica como complemento ou adjuvante no câncer. O objetivo é inibir as atividades que permitem que o câncer prospere, sensibilizar as células cancerígenas para o tratamento e aprimorar o processo interno de limpeza que nos livra de células disfuncionais. Mas você pode realmente viver com uma dieta que é quase toda de gordura? É claro que alguns tecidos, como o coração e o tecido muscular, preferem gorduras. Mas aqui está o problema. Nosso cérebro não usa gordura como energia. Então, em nossa história, essa adaptação extraordinária tornou possível outra opção de combustível: os corpos cetônicos, que são fabricados a partir da gordura. É normal e natural produzir cetonas, especialmente durante a noite, quando estamos em estado de jejum. Cetonas podem atender a maioria das necessidades do cérebro, mas não todas. Você ainda precisa de um pouco de glicose. Os glóbulos vermelhos também precisam de glicose, e é aqui que outra adaptação incrível entra em ação. O produto residual da queima de gorduras é convertido no fígado em glicose. Sim, produzimos nossa própria glicose, o suficiente para nutrir nossas células saudáveis sem alimentar demais o câncer. Bom, em 2007 eu estava apavorada e ninguém queria assumir a responsabilidade de colocar uma criança nesse tipo de dieta. Mas felizmente o oncologista do Rafi e o seu maravilhoso pediatra concordaram em monitorar o processo durante 3 meses de dieta cetogênica. O mesmo protocolo para crianças com epilepsia. Após 3 meses, Rafi fez uma ressonância magnética. Francamente, nossas expectativas eram bem baixas. Não estávamos esperando ver sinal de melhora. E, no entanto, ficamos maravilhados quando lemos o relatório. O tumor do Rafi não estava crescendo. Aliás, estava menor em todas as margens tumorais. Agora imagine por um momento como foi para nós receber aquela notícia.
I started by telling you something you already knew. You can't hide from cancer, but you can be better prepared when it comes calling. Diet does matter, yet its greatest potential is not in what we know today, but in what we're poised to learn in the coming months and years. Our beautiful son died of his disease in 2013, just after his 13th birthday. But Rafi had lived an extraordinary 8.5 years past his diagnosis. For 6 years, the ketogenic diet had kicked the can down the road. And for most of that time, Rafi lived a full life, spending his precious days doing what he loved with the people he loved. Today, in sharing my son's story, the bright light he brought to this world shines on. That takes some of the pain out of my personal loss, and I thank you for that. Esse termo cetogênico, né, ou cetogênica, esse é um termo relativamente moderno. Ele começou a ser utilizado no século XX. Embora corpos cetônicos sempre estiveram presentes na vida das pessoas, né, e as pessoas antigamente sempre produziam mais corpos cetônicos do que hoje em dia, por alguns motivos, né? Primeiro que sempre existiram momentos de escassez, momentos onde as pessoas comiam muito menos, não tinha acesso a alimentos por alguns períodos e, claro, o corpo de uma maneira bastante, um mecanismo evolutivo bastante inteligente, produz corpos cetônicos para poder suprir essa demanda de energia. E também o jejum, ele sempre esteve presente na vida de muitas sociedades da antiguidade, né? O jejum, ele tinha um caráter bastante terapêutico, um caráter restaurador, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. O jejum, ele foi utilizado de forma bastante forte, de forma bastante expressiva para tratar vários problemas de saúde. Inclusive, o jejum era o único tratamento citado por Hipócrates, né, nas suas anotações. Então essa foi uma prática bastante padrão, bastante comum em vários povos da antiguidade. Quando nós pensamos em termos de recursos alimentares, o ser humano sempre teve uma alternância entre períodos de escassez e de abundância, né? Períodos como a primavera e como o verão são períodos onde a gente tem uma caça mais gorda, onde a gente tem uma predominância maior de frutas, uma predominância maior de mel, que pode servir como fonte de alimentação. No entanto, após o verão, nós temos o outono e o inverno. Então essa alternância de estações acaba levando a gente a ter um período maior de escassez, uma caça mais magra, animais que entram em hibernação e fica realmente mais difícil. Estudos mostram que o ser humano primitivo, ele se alimentava uma vez a cada 3, 4, 5 dias. Eu já li um estudo onde o autor falava de uma alimentação a cada 15 dias. Isso significa então que nós ficávamos em cetose na grande maioria do tempo, porque o jejum é uma das principais ferramentas para se entrar em cetose. Para que fosse analisada a dieta dos nossos ancestrais no período paleolítico, antropólogos reuniram evidências de estudos de fósseis, do metabolismo humano e também de estudos de hábitos de populações mais primitivas. E foi nessa época, mais ou menos 2,4, 2,6 milhões de anos, que foram inventadas as primeiras ferramentas, as mais primitivas, o que permitiu o homem da caverna a caçar animais maiores. E a dieta deles era constituída basicamente de carne, de gordura e em grandes quantidades. Isso faz com que a maioria dos paleontólogos afirmem que o natural da dieta dos nossos ancestrais também é natural para os seres humanos atuais, porque a gente é geneticamente quase idêntico ao Homo sapiens moderno, que viveu no período da pré-agricultura 100 a 200 mil anos atrás. Muitas pessoas hoje em dia utilizam da dieta cetogênica para perder peso, né? Utiliza com esse fim. Hoje em dia a dieta cetogênica ela é popular
por isso, né? Pela facilidade com que a gente tem para poder perder peso. Mas ela começou de fato como um instrumento terapêutico, uma ferramenta para tratar pacientes com epilepsia, porque observou-se, né, que em estudos que pacientes que eram mais expostos ao jejum, ou seja, tinham um jejum mais prolongado, passavam mais tempo sem comer, com seu pleno descanso, tinham menos quadros convulsivos, apresentavam menos convulsões. Epilepsia é uma doença neurológica que acomete mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo que 1/3 dessas pessoas terão uma epilepsia de difícil controle medicamentoso, também chamada de epilepsia fármaco-resistente. Significa o quê? Que essa pessoa já fez uso de pelo menos 2 fármacos anticrise e continua apresentando recorrência das crises epiléticas. É nesse momento em que as terapias cetogênicas podem e devem ser abordadas como mais uma alternativa de tratamento para esse paciente. Para entender as origens da dieta cetogênica moderna, né? Não a dieta cetogênica que os nossos antepassados possuíam, mas uma dieta cetogênica programada para ser cetogênica, a gente precisa conhecer um pouquinho da história da epilepsia. A epilepsia é uma doença, na realidade a palavra epilepsia significa estar possuído, é uma doença que era considerada espiritual, uma doença sagrada. E os tratamentos mais antigos para a epilepsia, uma doença que é conhecida desde a época dos egípcios, incluíam trepanação, que é furar um buraco no crânio para saída dos maus espíritos, então eram tratamentos bem bizarros. Quando me refiro a terapias cetogênicas, eu estou dizendo não somente em relação à dieta cetogênica clássica, que é a mais conhecida, que data de 1921, mas eu também me refiro à dieta de Atkins modificada e à dieta com adição de triglicerídeo de cadeia média, ou TCM. Vejam, essas terapias todas, essas terapias cetogênicas, elas têm um objetivo em comum, que é promover o controle das crises epiléticas nas pessoas que têm uma epilepsia fármaco-resistente. Então, assim, será que tem alguma contraindicação à idade da pessoa? Então, por exemplo, um adulto, ele não poderia fazer uma dieta cetogênica clássica? Sim, ele pode, tá? Então, as terapias cetogênicas têm indicação para criança, para adulto, para adolescente, eles podem sim fazer essa dieta, né? E o período de tratamento, ele vai variar de acordo com o tipo de epilepsia que o paciente tem e também de acordo com a clínica que ele vai apresentar durante o tratamento. Então, a princípio, preconiza-se 2 a 3 anos de duração de tratamento, mas a dieta cetogênica ela também pode ser utilizada por um período maior ou inclusive menor se houver necessidade, tá? Então, existem 2 condições em que o paciente ele vai seguir a terapia cetogênica por toda a vida, que é a deficiência do transportador de glicose GLUT1 e a deficiência de piruvato desidrogenase. Essas 2 condições exigem que o paciente realize, que ele mantenha a terapia cetogênica por toda a vida, justamente porque ela será a sua fonte de combustível alternativa. A flexibilidade metabólica é a capacidade que o nosso corpo tem de usar 2 combustíveis como fonte de energia, os carboidratos e as gorduras, os corpos cetônicos. Essa flexibilidade metabólica, essa adaptação metabólica nos permitiu que passássemos na nossa evolução da espécie períodos de escassez sem nenhum prejuízo para o nosso corpo. Aliás, essa flexibilidade metabólica é extremamente saudável e todo mundo deveria ter. O problema é que a nossa alimentação hoje ela é baseada em carboidratos e o corpo leva um tempo até conseguir usar a gordura como fonte de energia. Nesse período de adaptação, as pessoas podem ter alterações no humor, tontura, dores de cabeça, mas esses sintomas eles são passageiros. O nosso corpo está preparado para utilizar a gordura como fonte de energia naturalmente, sem nenhum problema para o nosso metabolismo. A dieta cetogênica ela tem um caráter muito parecido, até nos impactos hormonais, etc., quando a gente está jejuando. Então essa correlação ajudou tanto a pacientes epiléticos quanto alguns avanços, algumas descobertas bastante interessantes no que se refere à saúde como um todo, no que se refere à ciência nutricional, até culminar na dieta cetogênica como a gente conhece hoje. I've been doing some reading and I've come across a treatment for epilepsy called the ketogenic diet. It's by a doctor from Johns Hopkins.
And the diet, the best I understand it, makes the body go into a fasting state. And something about that fasting state stops the seizures. A dieta cetogênica não é uma dieta da moda em que você vai baixar um cardápio sugerido por alguém na internet e você vai fazer e você vai esperar uma resposta clínica positiva na redução das crises. Não é isso. A dieta cetogênica ela exige o acompanhamento de pelo menos 2 profissionais, que são o neurologista ou o neuropediatra e o nutricionista. Esses 2 profissionais vão identificar se esse paciente pode ter alguma contraindicação, lembrando que mesmo que o paciente tenha uma epilepsia farmacoresistente, se esse paciente tiver algum distúrbio no metabolismo das gorduras, ele tem contraindicação absoluta a se fazer a dieta cetogênica. Então, veja a seriedade disso. Né? Então, não é uma dieta que você vai fazer por conta própria, porque você precisa garantir, no caso de uma criança, que essa criança receba a quantidade de nutriente adequada para ela crescer e se desenvolver. E quando nós estamos falando de dieta cetogênica clássica, principalmente, nós estamos nos referindo a frações específicas, ou seja, a proporções específicas entre gordura, carboidrato e proteína. É somente por meio de um cálculo em que se atinge essas proporções entre esses nutrientes é que o organismo, especificamente o fígado, vai começar a produzir uma quantidade específica de corpos cetônicos, né? Então, esses corpos cetônicos, eles são sim produzidos quando nós temos uma redução da ingesta de carboidratos, um aumento da ingesta de gorduras, nós temos uma alta produção de corpos cetônicos. O objetivo é aumentar essa produção de corpos cetônicos. Nosso objetivo com a terapia cetogênica clássica, dieta cetogênica clássica, é atingir uma média de cetose sanguínea, nós chamamos de cetonemia, que varia até 6 milimol por litro. Então é uma quantidade alta, nós precisamos de valores mais altos. Então não é uma cetose que vai variar um valor de 1 ao dia, isso para algum paciente pode não ser terapêutico, tá? Então esse nível de cetose também vai variar de acordo com o paciente. O primeiro estudo focado na epilepsia, né, fazendo esse cruzamento entre jejum e epilepsia, aconteceu na França em 1911, né, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Foi mais ou menos nessa mesma época que um médico americano osteopata chamado Hugh Conklin, ele começou a também recomendar o jejum para pacientes, né, vítimas de epilepsia, que sofriam muito com essas convulsões. Ou seja, os pacientes que eram submetidos a esse método, eles tinham uma taxa de sucesso de 50% em adulto e uma altíssima taxa de sucesso em crianças, de 90%. Isso, na época, foi uma descoberta impressionante, porque a epilepsia sempre foi uma enfermidade, uma condição bastante misteriosa. As pessoas não conseguiam entender por que os ataques epiléticos aconteciam. Era uma coisa bastante difícil de diagnosticar e também de tratar. Então, com essa descoberta, nossa, a comunidade médica ficou bastante animada. Só que isso também gerou um problema, né? Os pacientes não poderiam ser submetidos a um jejum eterno. Em algum momento, essas pessoas precisavam se alimentar. E quando essas pessoas se alimentavam, os episódios convulsivos, eles voltavam com mais intensidade. Então, isso daí gerou, né, um interesse no aprofundamento, né, das descobertas do porquê que o jejum fazia com que as pessoas tinham menos episódios convulsivos. Daí que se chegou a uma descoberta bastante importante, ou seja, diferentes alimentos foram testados, diferentes nutrientes foram administrados para esses pacientes para poder entender qual era a relação de qual alimento causava mais epilepsia, ou seja, ou diminuía, né, mais os quadros de convulsão. E observou-se nesses estudos que pacientes que tinham o nível de glicemia mais baixo, de forma mais controlada, tinham menos convulsão do que aqueles pacientes que tinham picos de glicemia, que tinham os níveis glicêmicos de forma um pouco mais alterada, né? Então observou-se que aquela alimentação que era muito rica em gordura, baixa em açúcar, imitava em certo grau os efeitos do
jejum, que era de manter os níveis glicêmicos controlados e estáveis, sem picos e sem variações. Uma coisa é certa, dieta cetogênica, para ser caracterizada como tal, ela precisa imitar esse estado metabólico que o jejum proporciona, né? Com níveis glicêmicos super estáveis, super controlados, né? Sem picos, né? E produzindo corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são produzidos a partir da quebra das gorduras. Eles são acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos são produzidos pelas células do fígado quando nós temos uma dieta de baixo carboidrato ou em jejuns prolongados. É uma excelente fonte de energia e quando o nosso corpo utiliza essa fonte de energia, o estado metabólico é chamado de cetose. A cetose é um estado metabólico natural, onde os corpos cetônicos são transportados para o cérebro, para os músculos e o nosso corpo funciona perfeitamente. Quando a gente faz um jejum completo, na verdade, a gente não está totalmente privado de alimentação, né? A gente reserva energia, a gente estoca energia em forma de gordura. Então, de certa maneira, nós estamos submetidos a uma dieta rica em gordura quando nós estamos jejuando, né? Se a gente for pensar por esse sentido. A única coisa é que isso não está passando por via oral. Essa gordura ela está sendo canalizada desde o nosso tecido adiposo para as nossas células. Então, se a gente pensar dessa forma, por isso que a dieta cetogênica como tal, ela é tão orgânica também, porque ela também imita esse estado metabólico. Então eu costumo dizer que a cetose não é um privilégio da dieta cetogênica. A cetose é uma habilidade humana. A gente sempre alternou cetose com outros combustíveis. Isso é normal. O que não é normal é uma pessoa levar uma dieta que nunca dá a oportunidade dela estar em cetose. Ou seja, é um estado alimentado constante. Por quê? Porque é uma dieta que produz fome. Então, a dieta padrão que as pessoas estão fazendo é uma dieta que aumenta, estimula muito a fome. A pessoa come o dia inteiro, ela nunca tem a oportunidade de estar em cetose. O que a cetogênica, com essa abordagem paleo, vai fazer? Ela vai dar a oportunidade de entrar com alimentos de alta adequação biológica. Quando você entra com alimentos de alta densidade nutricional e adequação biológica e um aporte proteico correto, essa pessoa vai parar de sentir fome o dia inteiro. Ela vai naturalmente diminuir a sua frequência alimentar e ela vai ter oportunidades de entrar em cetose no seu estado não alimentado. Olá! O que é a alimentação moderna? O que é um estilo de vida moderno? Por moderno, a gente às vezes pensa que é algo melhor, mais eficaz, mais eficiente, né? Na verdade, o estilo de vida moderno é o que nos adoeceu. É a gente dormir mal e porcamente, dormir tarde, acordar cedo, sono interrompido, cansaço, estresse, trabalhar o dia inteiro, não ter tempo para almoçar em casa com as nossas famílias, comer comida processada, comer na rua. Muitas vezes a gente acha que comer uma coisa rápida como uma pizza ou um sanduíche, como é tão feito na cultura americana, norte-americana, né? A gente acha que isso é muito melhor, mas não é. Em vez de ir num self-service, num comida aquilo e poder escolher, procurar um com boa qualidade, né? Que cozinhe com ingredientes mais naturais, a gente tem medo da fila, preguiça, tá com pressa, né? Desculpa, eu não tenho tempo, eu tô com pressa. E a gente come tudo de pacotinho. Será que o nosso corpo está preparado para isso? Obviamente que não. Senão a gente não teria um aumento de 16% na obesidade no Brasil nos últimos 10 anos. Sim, no Brasil, porque se a gente for falar dos outros países, né, piora mais ainda. As crianças estão ficando obesas. Nós temos hoje no Brasil 30% de pacientes, de pessoas, né, com sobrepeso, obesas. Nos Estados Unidos já está para 50%. Quantos diabéticos nós temos hoje no Brasil? Nós temos 10% de diabéticos, 11% de pré-diabéticos. 1 em cada 5 pessoas já tem uma doença de resistência insulínica com alteração da glicemia. Metade dos diabéticos nem sabe que tem diabetes. Nós temos mais câncer. Hoje o câncer é a segunda doença que mais mata. A primeira são as doenças cardiovasculares, que são pioradas pela hipertensão, pelo diabetes.
nós temos esteatose hepática, nós temos gota, o Alzheimer. São todas doenças relacionadas ao estilo de vida e à resistência insulínica. A genética pouco tem a ver com isso. Em geral, a genética explica 5% dos casos de câncer, 3 a 5% dos casos de Alzheimer. Então, o que nós vemos acontecer hoje em dia? Por que estamos tão doentes? O que tem nessa vida moderna, nessa alimentação moderna, que causou tanto tumulto e tanta doença no nosso corpo? Bom, para começo de conversa, comida processada, o açúcar. Ah, doutora Janaína, mas o açúcar não tem problema, não importa de onde as calorias vêm. Lógico que importa. Ou vocês acham que 100 calorias de brócolis é a mesma coisa que 100 calorias de açúcar? Que o efeito hormonal é o mesmo no nosso corpo? Não, não é. Não é, e isso é sabido há muito tempo. Mas existe uma pressão da indústria. A indústria alimentícia, ela sempre vai priorizar o seu faturamento, né? Como qualquer indústria, como a indústria dos suplementos, a indústria farmacêutica, ela prioriza o acúmulo de capital. E a indústria alimentícia, de forma bem particular, ela vende mais de acordo com aquilo que é mais saboroso. O principal motivador para a venda de produtos alimentícios não são as suas propriedades nutricionais, nem nada disso. Na verdade, é aquilo que encanta mais o paladar dos consumidores. A indústria já percebeu isso durante bastante tempo. Então, quanto mais saboroso, quanto mais encantador for aquele alimento, aquela substância comestível, maior é o faturamento, mais se vende, porque as pessoas elas não estão muito atentas ao caráter nutricional e a todas as outras nuances que envolvem um determinado produto, né, um determinado produto comestível. Por isso que é imprescindível ter conhecimento daquilo que se consome, para que a gente não fique apenas refém do sabor. Nós não podemos ficar à mercê do interesse comercial mais. Por que a gente tem crianças diabéticas? Por que as nossas crianças estão com o pescoço escuro, com a cantose? Isso é um sinal de resistência insulínica. O que essas crianças vão ter quando crescerem? Elas vão ter muito mais chance de câncer, de diabetes tipo 2, de diabetes tipo 1. A obesidade infantil está aumentando a incidência de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que antes pensava-se que era apenas genética, mas não. A obesidade e a inflamação crônica estão aumentando o diabetes tipo 1. A incidência de diabetes tipo 1 vem aumentando e não pode ser explicada pela genética apenas mais, assim como o câncer, assim como o Alzheimer. Então não, nosso corpo não está preparado para receber isso. Nem o açúcar, nem a quantidade de óleos vegetais que a gente consome. Mas eu achei que o óleo de canola era bom para a saúde. Eu achei que o óleo de girassol era bom para a saúde. Não, não é. Não é, os óleos vegetais são altamente inflamáveis. A quantidade de ômega 6 presente neles é muito alta. Antigamente, a dieta que nós tínhamos, a mais natural, né, mais fisiológica, a gente tinha 1:1 de ômega 6 e ômega 3. Atualmente é 20:1 ômega 6 e ômega 3. Esses óleos, esse tipo de gordura fica na membrana celular. Esse tipo de gordura sofre oxidação muito mais fácil. Vocês cozinham com azeite, com óleos vegetais de sementes. Não estou falando de azeite de oliva aqui não. Estou falando de óleo de milho, de canola, de girassol, de soja. Esses óleos são altamente oxidáveis. Quando a gente cozinha com eles, quando a gente frita com eles, eles são totalmente modificados quimicamente e aumenta o risco de câncer. E isso está publicado, tem na literatura. Mas é difícil encontrar, porque tem tanta publicação tentando provar que eles são bons do coração, porque abaixam o colesterol. Mas a gente já teve um podcast, a gente já teve documentários, a gente já teve vários vídeos mostrando que o colesterol não é um vilão. A inflamação crônica, sim. E inflamação crônica, com esse tipo de gordura dentro do nosso corpo, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doenças autoimunes, aumenta o risco de Alzheimer. Então, muito cuidado com óleos vegetais. Muito cuidado com farinhas refinadas. Ah, então vou comer só farinha integral. Gente, isso é conversa fiada. Cuidado com alimentos processados. Cuidado com alimentos de alta carga glicêmica em excesso, principalmente se forem industrializados.
Então, uma criança que come arroz, feijão, que come fruta, morde a fruta, não bebe a fruta, dificilmente vai ficar doente. Agora, uma criança que está tomando suco de uva integral não é uma criança que tem muita chance de ter saúde depois. Porque é uma frutose concentrada, líquida, assim como o xarope de milho que é utilizado para adoçar a maior parte dos alimentos e refrigerantes em bebidas em caixinha. Não importa se está escrito natural, porque tem suco de maçã concentrado, que é frutose concentrada. Então, os alimentos processados estão nos adoecendo. Não é só o alimento, são as noites mal dormidas, são os trabalhos em turnos, é o estresse emocional, a falta de exercício, que é caminhar, gente. Caminhar é uma atividade física, exercício é outra coisa. E nós precisamos nos exercitar. Então, fica essa reflexão, porque essa é uma pergunta muito pertinente. Será que nós estamos preparados para esse tipo de estilo de vida e alimentação? E será que nós queremos isso para os nossos filhos? Vamos refletir. As diretrizes alimentares que estão vigentes nas últimas décadas, essas da pirâmide alimentar que a gente bem conhece, têm como uma das principais recomendações a limitação da ingesta de gorduras. E isso, do ponto de vista de saúde mental e saúde cerebral, não é nem um pouco interessante. Tem alguns dados que vão nos ajudar a entender um pouco melhor isso. 60% do nosso cérebro é composto por gorduras. As gorduras são elementos fundamentais para a estrutura e para o funcionamento do cérebro. O metabolismo da gordura no nosso organismo dá origem aos ácidos graxos. E alguns desses ácidos graxos são considerados essenciais. Isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é que eles são fundamentais para o bom funcionamento do organismo como um todo e do cérebro especificamente. O segundo motivo é que o nosso organismo não é capaz de fabricar esses ácidos graxos. Eles devem vir obrigatoriamente da alimentação. Entre esses ácidos graxos essenciais está o ômega 3. Na verdade, são alguns tipos de ômega 3. Especificamente o DHA e o EPA. E esses são elementos, são ácidos graxos que são muito importantes, tanto para a formação do cérebro, e aí desde o período intrauterino, quer dizer, desde o começo da formação do cérebro, quando o feto ainda está na barriga da mãe, esses elementos são muito importantes, eles precisam estar em quantidades adequadas para que o cérebro se forme de maneira adequada. Então, o consumo desses ácidos graxos pela mãe é muito importante para que o cérebro do bebê possa se formar de uma maneira adequada. Além disso, eles são muito importantes para a estrutura do cérebro. O que é a estrutura do cérebro? As membranas das células, os axônios, elementos que formam o cérebro, que formam o tecido cerebral. Mas não só isso, eles também são muito importantes para o funcionamento, quer dizer, além da estrutura do cérebro, o funcionamento, a comunicação entre neurônios, sinalização entre um neurônio e outro, esses elementos, esses ácidos graxos são muito, muito importantes. E de novo, eles devem vir da alimentação, né? Eles não são produzidos pelo corpo. Então, se eu sigo uma recomendação, se eu formulo uma recomendação de limitar a ingestão de gorduras, e eu sei que essas gorduras são fundamentais para o desenvolvimento cerebral, para a formação do cérebro, para o funcionamento do cérebro, não é nem um pouco interessante essa recomendação. Bom, esse conselho de evitar gordura a todo custo, não importa que tipo de gordura fosse, teve um custo muito alto. Se a gente primeiro pensar do ponto de vista racional, os alimentos são basicamente compostos por 3 macronutrientes, né? Os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Quando a gente exclui um grupo inteiro como uma forma de melhorar a alimentação ou mudar a alimentação, a gente obrigatoriamente vai ter que aumentar a quantidade de um dos outros dois, certo? Então, do ponto de vista racional, foi isso que aconteceu. Do ponto de vista econômico, o que é mais barato? Fabricar alimentos hiperproteicos de proteína magra ou carboidratos refinados? Muito mais barato. Inclusive as políticas públicas que surgiram a partir dessa mudança, evitar gorduras, foi incentivar o aumento das monoculturas, né, para a gente aumentar o trigo, por exemplo, os grãos, o açúcar, o milho. A partir do milho, a economia se voltou a fabricar o xarope de frutose, né, o High Fructose Corn Syrup, que foi uma alternativa muito mais barata que o açúcar em si. E assim foi muito fácil baratear o custo dos produtos, né, dos produtos alimentícios,
E, infelizmente, aquela pirâmide tomou forma mesmo. Então, mais de 60% da dieta era baseada em grãos e açúcar. E foi isso que aconteceu, né, gente? A gente pagou um preço e vem pagando ainda, porque a maioria das pessoas ainda nem saiu dessa matrix da famigerada pirâmide alimentar, que está super desatualizada e foi um experimento que deu errado. Mas, enfim... a gente tem a resposta, né? O que aconteceu desde que a gente começou a evitar todas as gorduras? A gente aumentou o consumo de carboidratos e dos 3 macronutrientes, o que mais desperta, hormonalmente falando aqui, a insulina é justamente o carboidrato, os carboidratos refinados. O custo disso foi, a gente viu um aumento e ele não começou a diminuir ainda, um aumento impressionante das doenças relacionadas à hiperinsulinemia. Então, se a gente for resumir mesmo assim, do jeito mais, em uma frase, evitar as gorduras sem entender que elas não são iguais, custou muito caro. A gente aumentou as doenças relacionadas à hiperinsulinemia, resistência insulínica, diabetes tipo 2, pré-diabetes, esteatose hepática, pressão alta, triglicérides elevado, enfim, todas essas doenças que a gente sabe que aumentam com o excesso de insulina. E o que a gente vê, os dados que a gente tem de estudos que correlacionam baixa ingesta de gordura com transtornos mentais sugerem que uma baixa ingesta de gordura está relacionado com maiores índices de transtornos mentais. Isso não quer dizer que necessariamente que seja uma causa, são estudos que não podem inferir essa relação de causalidade necessariamente, mas estabelecem uma relação. Mas com todos os dados disponíveis que a gente tem, é razoável pensar que essa relação possa sim, em parte, ser de causa e efeito, que uma baixa ingesta de gordura, especialmente gorduras que são ricas nesses ácidos graxos essenciais, possam ter um papel na formação, no desenvolvimento de transtornos mentais. Um outro dado que nos ajuda a entender também por uma outra via a importância das gorduras para o funcionamento do cérebro é o fato de que a dieta cetogênica é uma dieta altamente eficaz para modular, para modificar, para melhorar o funcionamento cerebral. A gente sabe, por exemplo, que a dieta cetogênica é altamente eficaz para o tratamento de epilepsia, que é uma condição em que o funcionamento cerebral não está adequado. E a dieta cetogênica, por definição, ela é uma dieta alta em gorduras. A concentração de gorduras numa dieta cetogênica é extremamente alta. Então, uma dieta com uma grande quantidade de gorduras é capaz de melhorar o funcionamento cerebral e é um tratamento para doenças em que o funcionamento do cérebro está gravemente alterado, como epilepsia e outras, por exemplo. Então, todos esse conjunto de dados nos mostra de maneira, na minha opinião, muito clara, que limitar a ingesta de gorduras na alimentação tem um efeito muito ruim para o funcionamento cerebral e para a saúde mental em geral. Será que todas as gorduras são iguais? Não. Pensa na diferença da manteiga, por exemplo. Como se faz manteiga? Você só precisa do leite e do sal. São 2 ingredientes. Batendo um pouquinho esse leite, a gente já consegue transformar o leite em manteiga. Se a gente for pensar na azeitona, por exemplo, no azeite, né? É uma gordura também natural. A gente só precisa pressionar essas azeitonas, misturar com um pouquinho de água potável e fazer o processo simples de extração do azeite. Já se a gente for pensar na margarina, por exemplo, a gente precisa de pelo menos 13 processos químicos para transformar primeiro um grão em óleo e depois desse óleo em algo sólido e depois a gente precisa tingir e tirar o cheiro ruim que a margarina fica, é uma pasta cinza que ninguém consumiria se fosse desse jeito. Mas aí a gente precisa tratar, tingir, colocar uma cor para que ela lembre a manteiga e você não tenha nojo de consumir essa gordura ultraprocessada. Então, obviamente que as gorduras não são iguais. Existem as gorduras que são pouco modificadas da natureza, e existem as gorduras que passam por um processo, ou 13 processos, ultra dependentes da indústria. E sem a indústria a gente não conseguiria esse tipo de produto. Qual que é o problema? O nosso corpo não reconhece a gordura ultraprocessada como alimento. E o que elas provocam, se o consumo for excessivo, né, é um processo de aumento de inflamação crônica de radicais livres, e isso vai alterando a conformação das moléculas, das enzimas, das proteínas do nosso corpo, e as consequências são inúmeras. Quando a gente pensa nos motivos que estão levando a esse enorme aumento da prevalência, da incidência de transtornos mentais nas últimas décadas, os dados que a gente tem e a experiência clínica de quem trabalha com saúde mental
mostram que o estilo de vida é provavelmente o grande responsável por isso. E dentro do estilo de vida, aí tem diversos aspectos que contribuem para isso. Eu colocaria basicamente, dividiria basicamente em 2 aspectos que, na minha opinião e na minha experiência, são os mais significativos. Um deles é o que a gente pode chamar de hiperconectividade, ou o que eu chamo de um excesso da vida virtual e uma deficiência da vida real. E aí tem 2 aspectos diferentes em relação a isso. Um aspecto que é do funcionamento, que é o aspecto fisiológico mesmo, do funcionamento cerebral. O tempo de exposição a telas, a demanda de energia que o nosso cérebro está sofrendo por esse estilo de vida é maior do que a gente pode dar conta. Isso tem consequências. Mas também do ponto de vista psíquico, quer dizer, a demanda psíquica no sentido de a gente ser sempre incitado a se comparar com outras pessoas, a estar sempre sabendo como as outras pessoas, não como elas vivem, mas como elas mostram que elas vivem, o que seria a vida do Instagram, das redes sociais. Isso demanda do nosso psiquismo mais do que a gente está preparado para suportar. Isso ultrapassa a nossa capacidade de processamento mesmo, de pensamento. Não só o pensamento racional, mas o pensamento do ponto de vista afetivo. Esse, para mim, é um dos grandes fatores relacionados ao estilo de vida que faz com que os transtornos mentais estejam aumentando. E o outro fator, inegavelmente, que para mim é muito importante, é a maneira como a gente se alimenta. A modificação da maneira como a gente tem se alimentado ao longo das últimas décadas, desde que as diretrizes alimentares começaram a entrar em vigor nas últimas 4 a 5 décadas. E a gente poderia colocar, grosso modo, talvez alguns aspectos mais importantes da nossa alimentação moderna, que seriam, sem dúvida nenhuma, a enorme quantidade de alimentos ultraprocessados e processados. Isso, sem dúvida, é um grande fator que leva ao adoecimento do ponto de vista cerebral. Um outro fator são tipos de gorduras que basicamente não existiam na nossa alimentação e que agora são a maior parte das gorduras que a gente consome, que são as gorduras, os óleos de sementes, como óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola e outros, que são elementos altamente danosos para o funcionamento do organismo e para o cérebro, elevam o índice de inflamação e outros problemas seríssimos que causam. Então eu dividiria entre esses 2 fatores, a hiperconectividade ou o excesso de vida virtual e o déficit de vida real, a gente poderia chamar assim, e o estilo moderno de alimentação baseado em comidas processadas e ultraprocessadas, que sem dúvida nenhuma são muito, muito prejudiciais para o funcionamento cerebral, para o funcionamento mental e que certamente contribuem para esse aumento absurdo da prevalência de doenças mentais que a gente tem ao longo das últimas décadas. Criar produtos ultraprocessados sempre existe um risco de piorar a nossa saúde e a gente nunca sabe aonde está esse risco. Esse risco é imprevisível e a gente pode levar anos para descobrir as consequências de evitar alimentos que são encontrados na natureza com pouco processamento ou nenhum versus ultraprocessados. O melhor exemplo disso é a gordura trans. Até ela ser banida completamente da nossa alimentação e ser proibido o consumo e não existir quantidade segura do consumo desse alimento, a gordura trans foi consumida como uma ótima alternativa em relação aos alimentos naturais encontrados na natureza. Então, muitas pessoas seguiram o conselho de evitar a manteiga e continuar utilizando os óleos vegetais e as margarinas. Fato é que por anos a população aumentou o risco cardiovascular consumindo gordura trans, uma consequência que levou anos para que o homem descobrisse, mas que já estava lá a partir da criação de produtos ultraprocessados. Então, a gente não pode colocar no mesmo balaio a gordura saturada natural dos alimentos versus a gordura ultraprocessada. Existe um paradoxo na medicina que sempre quando acontece a gente precisa prestar atenção e olhar com certo cuidado. Isso está acontecendo na saúde mental e na psiquiatria nas últimas décadas, que é o seguinte: normalmente, em condições normais, é lógico a gente pensar que quanto mais tratamentos disponíveis se a gente tem para uma determinada doença qualquer, menos essa doença vai se expressar. Ou ela vai acontecer menos, ou ela vai ser menos grave, ou ela vai se resolver mais rápido. Isso é razoável pensar para qualquer condição médica.
O que a gente está vendo na psiquiatria, na saúde mental, e os dados sugerem, os dados mostram isso, é que a gente tem cada vez mais tratamentos disponíveis, tanto do ponto de vista de novos tratamentos surgindo, então a gente tem novas medicações surgindo constantemente em psiquiatria, né? A cada tantos anos surge um novo antidepressivo, um novo antipsicótico, uma nova medicação para ser usada. Mas não só isso, as pessoas estão usando mais remédios também. Esses são dados que a gente tem, especialmente de alguns países com o sistema de saúde mais estruturado, com registros bem confiáveis, mostram que as pessoas estão tendo mais acesso aos remédios psiquiátricos. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as doenças psiquiátricas, os transtornos mentais estão se expressando cada vez mais. Tanto do ponto de vista de prevalência, de incidência, quer dizer, o maior número de pessoas está sendo acometida por transtornos mentais, mas também a expressão, transtornos mentais mais graves, mais arrastados, mais cronificados. Então daí o que a gente pode concluir? A primeira conclusão que a gente tira daí é que o aumento do número de medicações e o aumento do acesso das pessoas aos remédios não está sendo suficiente para melhorar, para diminuir a expressão dos transtornos mentais. Muito antes, pelo contrário, eles estão acontecendo cada vez mais. Isso nos faz obrigatoriamente olhar, ou pelo menos pensar se a gente está olhando para o lugar certo. Quer dizer, será que essa é a resposta mais adequada e mais efetiva? Um aumento dos tratamentos que já existem? Ou será que a gente precisa procurar outras possibilidades, alternativas terapêuticas diferentes das que a gente já tem? Para mim, parece que esse é o caminho mais lógico. A psiquiatria nutricional é uma área relativamente nova dentro da saúde mental. E a imensa maioria dos profissionais que trabalham com isso concordam que é altamente promissor, assim, que a gente tem um futuro muito promissor pela frente quando a gente pensa em implementar a psiquiatria nutricional na nossa prática clínica. Mas, tradicionalmente, o que a gente vê são a maior parte dos profissionais usando a intervenção alimentar, pensando na intervenção alimentar como um coadjuvante nos tratamentos psiquiátricos. O que a dieta cetogênica é capaz de fazer e que muda completamente a nossa experiência clínica de consultório é colocar a intervenção alimentar no centro do tratamento psiquiátrico. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de todos os outros tratamentos ou vai passar a renegar os remédios como ferramentas úteis. Eles vão continuar sendo ferramentas úteis. Mas o fato de ter a dieta cetogênica como uma das ferramentas terapêuticas, na minha prática clínica, foi um divisor de águas na minha profissão, na maneira como eu encaro a profissão. Os tratamentos que a gente tem tradicionalmente, nos últimos tempos em psiquiatria, eles são claramente insuficientes em uma grande parcela dos casos. Existe um número enorme de pessoas que não têm uma boa resposta com os tratamentos convencionais baseados nos remédios, ou que melhoram, mas às custas de muitos efeitos colaterais, ou que simplesmente preferem testar, preferem ir atrás de outras possibilidades que não os remédios. A dieta cetogênica é capaz de fazer isso. É claro que não é para todo mundo, não existe pílula mágica, né? Não existe nenhum tratamento miraculoso que funciona para 100% dos casos. Mas o que a gente vê na prática, né, de quem tem a dieta cetogênica na sua prática clínica, e que as pesquisas estão começando a mostrar, é que a eficácia dessa intervenção é muito grande. E aí, então, a gente tem um futuro muito promissor pela frente. O fato de poder ver pessoas que vinham lutando, né, batalhando com seus tratamentos, sem conseguir melhorar, tendo poucas melhoras ao longo de muitos anos, e que passam a melhorar de maneira significativa quando adotam uma dieta cetogênica bem formulada, bem acompanhada, faz com que a experiência do médico, né, a minha experiência, dos colegas que trabalham com isso e dos pacientes se transforme completamente. E a gente então começa a enxergar na frente um futuro diferente quando a gente tem a dieta cetogênica no nosso arsenal terapêutico. Quando pensamos em câncer, em quem o câncer é mais comum? Em obesos, em diabéticos, em pessoas inflamadas, pacientes com doenças autoimunes. O que eles têm em comum? O que um diabético e um obeso têm em comum? Resistência insulínica, insulina alta, inflamação. E qual dieta seria interessante nesse tipo de paciente?
uma dieta que reduzisse a glicose, que reduzisse a insulina, que reduzisse a inflamação, uma dieta anti-inflamatória. Então a primeira coisa que essa dieta deveria ter é comida de verdade, e não açúcar, e não farinha refinada, correto? Nunca óleo vegetal com ômega 6. Então uma dieta que tivesse fibras, cores, verduras, proteína adequada, gorduras adequadas, azeite, banha de porco, óleo de coco, gorduras que são menos modificáveis quando a gente vai esquentar. O azeite na salada, né? O azeite para finalizar pratos. Então, uma alimentação mais natural. Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Ah, doutora Gênia, mas proteína vegetal, né? Porque carne não pode no câncer. Não existe evidência que corrobore com essa afirmação. Em verdade, todos levantam a bandeira do Nurses Health Study. É um estudo da Escola Pública de Harvard. Ele é antiquíssimo. Todo ano eles publicam alguma coisa referente a esse estudo, porque é uma coorte. É um estudo observacional. Eles acompanham esses profissionais durante todos os anos e vão tirando conclusões. Muitas vezes, esses estudos têm vieses. Por exemplo, esse estudo fala que reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. E isso é uma falácia, já foi provado em vários outros estudos. O que acontece? Da mesma forma que ele fala que carne vermelha aumenta o risco de câncer de mama, colo retal. Qual é o viés? Qual é o problema desses estudos? Primeiro que não é um ensaio randomizado, no qual você pega dois grupos idênticos, submete eles a apenas uma variável diferente e avalia o resultado. Ali você pega um grupo de gente, põe um questionário alimentar, o que você comeu nos últimos 6 meses? Aí a pessoa escreve. A maioria das pessoas não lembra o que comeu ontem. Então só isso já é um grande aumento de erro. O que mais que a gente pode ter de errado? O que é carne vermelha? O que está incluído em carne vermelha? Pepperoni? Sim, pepperoni, aquele da pizza, pepperoni. Salsicha de hot dog, de cachorro quente, está incluído. Hambúrguer também está incluído. Eu duvido que alguém, na dieta ocidental padrão, coma hambúrguer sem pão, como nós que fazemos low carb ou dieta cetogênica comemos. A maioria das pessoas que comem hambúrguer come com aquele pão maravilhoso, de trigo, refinado, com aquele ketchup, cheio de açúcar, xarope de milho, e aquela batata frita, no óleo vegetal, o refri, ou a cervejinha, e o sundaezinho de sobremesa. Ah, tem que ter, Ou a salsicha de hot dog, com aquele pão maravilhoso de farinha refinada, horroroso, com aquela maionese feita com óleo vegetal, com ketchup, com aquela batata palha frita naquele óleo vegetal, o refrigerantezinho, com milho em cima. Coitado do milho, ainda põe a culpa no milho. O fato é, pessoal, que essas são carnes processadas. Isso não é uma carne moída que você come na sua casa, não, com arrozinho e feijão, não. Então, esse tipo de carne é considerado carne vermelha nos estudos. Então, isso é um viés muito grande. Se a gente separa isso foi feito diversas vezes em vários estudos, muito melhores que o da Nurses Health Study, como o EPIC. O EPIC Study, muito melhor, avaliou isso. Então, o que eles percebem? Que quando a gente tira a carne processada, não existe sequer associação entre carne vermelha e câncer. Se não há associação, uma coisa não pode causar a outra se ela nem tromba com ela, se elas nem se conhecem. Se não há associação, não há causalidade. Então, é importante que vocês entendam isso. Mas se quiserem aprofundar um pouco mais e avaliar melhor o Nurses Health Study, bora lá? O grupo que teve mais câncer é um grupo que é mais sedentário, que fumava mais ou tinha mais ex-tabagistas, tinha mais diabéticos e mais pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas a estatística conserta tudo, Faz mágica. Só que não. Então é preciso ter olhos críticos, porque a agenda é clara de demonizar a carne. E isso é perigoso. Porque isso não quer dizer que o vegetariano ou o vegano tem menos câncer. Tem alguns estudos que mostram que, inclusive, um vegetariano pode ter mais câncer. Então, o que a gente tem que olhar? Não é só o que a pessoa come, é como ela come, como ela vive, como ela se exercita, se ela fuma, se ela é diabética, se ela está obesa.
e não culpar uma carne. Tá? Então que fique bem claro, se você come carne normal, sem ser carne processada, você não tem risco aumentado de câncer. Mesmo a carne processada, a associação é fraca. A gente tem critérios para isso. São critérios de Bradford-Hill. Esses critérios determinam se a associação é forte o suficiente para que a gente sequer faça um estudo para comprová-lo. Como tabaco, cigarro e câncer de pulmão. A associação é forte. Café e câncer de pulmão tem uma associação interessante. Por quê? O café causa câncer de pulmão? Não, né, pessoal? Mas geralmente quem fuma gosta de um cafezinho. Olha o viés, é um fator de confusão. O que falta para essas pessoas e para esses médicos, na minha opinião, é estudar um pouco mais de saúde baseada em evidência. E não se apaixonar por teorias. Ter um espírito mais científico, menos apaixonado por uma vertente apenas. Falta de questionamento, autoquestionamento. E também os médicos que leem os estudos precisam um pouquinho mais de robustez na formação acadêmica deles. Que eu acho que falta também na nossa faculdade um pouquinho mais de formação acadêmica nesse aspecto. Bom, dito isso, então a carne não é problema. Tem que ser uma dieta com comida de verdade, pode sim ter carne, pode não ter, tá? Algumas dietas para câncer, depois eu posso falar disso, não necessariamente vão ter carne, tá? Mas ter a carne não é a questão. O que mais que tem que ter uma dieta? É uma dieta que tem que controlar a glicose. Por quê, Janaína, que você está falando isso? Porque os estudos mostram que o descontrole da glicemia, da glicose no sangue, aumenta o risco de metástase, diminui a resposta ao tratamento quimioterápico e radioterápico, aumenta a recidiva tumoral, depois que a pessoa já tirou e está curada, em remissão, e aumenta a mortalidade. Em todos os tumores no qual isso foi estudado, a literatura é vasta sobre esse assunto, podem procurar, inclusive, e tudo em humanos, tá, pessoal? Tudo em humanos. Inclusive, durante a internação hospitalar na qual o paciente vai ser submetido à cirurgia, o controle da glicemia interfere na recidiva depois e na mortalidade. Por que a gente não vê ninguém falando sobre isso? Por que os oncologistas falam para o paciente, você precisa engordar para a sua cirurgia, porque depois você vai perder peso? O que eu como, doutor? Não, come o que você quiser, só não perde peso. Será, pessoal, que a gente quer isso para os nossos pacientes? Muitos pacientes com câncer já são diabéticos. Mesmo se não fossem, mesmo em não diabéticos, o controle da glicemia é importante. E não é a glicemia de 200 que atrapalha, não. É a glicemia de 140. Que muitas vezes a pessoa nem olha, né, a glicemia no hospital de paciente que não é diabético. Então, falta um pouquinho de estudo maior na literatura científica atual. Isso é atual. A cada ano são publicados mais estudos mostrando como os tumores têm uma flexibilidade metabólica, como que eles usam açúcar, como que eles usam gordura, como que eles usam alguns aminoácidos, que são os componentes das proteínas, não necessariamente animal ou vegetal. Então, a gente precisa procurar uma dieta de comida de verdade, anti-inflamatória, que seja boa para controlar a glicemia. Será que uma dieta com pão de sal, que é servido para os pacientes oncológicos e biscoitinho de água e sal, é uma dieta adequada? Será que arroz em excesso, arroz com batata, com macarrãozinho do lado, é uma dieta adequada para o paciente oncológico? Na minha opinião, não. Se você tem por objetivo controlar a glicose, por exemplo, de um diabético com câncer, a melhor dieta é, no mínimo, low carb, de baixo carboidrato, e os carboidratos da dieta de baixa carga glicêmica. E as pessoas falam, mas não tem fibra. Tem sim. Mas até essa questão das fibras é questionada. A gente tem ensaios clínicos publicados no New England Journal of Medicine, que é um dos mais respeitados do mundo, mostrando que a fibra não mudou a sobrevida de paciente oncológico com câncer coloretal. Mas, para não entrar em polêmica, low carb dieta cetogênica tem muita fibra. Aliás, os vegetais que são permitidos são os vegetais fibrosos, de baixo amido. Então, fibra não falta na alimentação, desde que ela seja equilibrada, prescrita por um nutricionista. Todo paciente oncológico tem que ter um nutricionista com experiência.
Ah, mas o meu nutricionista é um nutricionista com pós-graduação em oncologia. Ele mandou eu comer açúcar, falou que pode, não tem problema. Eu tomar um suco, eu comer doce. E é isso que a gente está questionando aqui. Será que a formação atual, será que o status quo da orientação nutricional para os pacientes oncológicos está certa? À luz da melhor evidência científica disponível? Eu questiono. Na minha opinião, não. Eu sou endocrinologista, eu trabalho com diabéticos há muito tempo. Eu tenho 22 anos de formada, eu formei em 2003. Experiência para tratar diabético e qual a dieta que controla melhor a glicose, eu tenho. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. E eu garanto para vocês que uma dieta de baixo carboidrato controla a glicemia muito mais. Mas será que a dieta cetogênica é anti-inflamatória, doutora Janaína? É sim. E isso também está publicado. A dieta cetogênica é uma dieta de baixo carboidrato, muito baixo carboidrato. A gente baixa para 20 gramas por dia de carboidrato. O que acontece quando a gente faz isso? A gente vai consumir proteína, não muita proteína. Muita proteína no câncer não é adequado. Tem que ser proteína adequada para o paciente não perder massa magra. Manter a massa magra. E o resto é gordura. Gordura boa. As pessoas pensam em dieta cetogênica, só pensam em banha de porco e torresmo. Gente, abacate, azeite, castanhas. Sim, a banha de porco para cozinhar, por que não? Coco, sim. Não tem problema. Equilíbrio é o segredo. Ômega 3, peixes ricos em ômega 3. Variar. O nutricionista está aí para isso, para variar, para enriquecer a nossa dieta. Tá? Quando a gente consegue fazer isso, reduz muito o carboidrato, a insulina baixa. E com isso a gente quebra gorduras. A nossa, então o paciente perde gordura. Sim, se ele tiver gordura para perder, ele perde. E a gordura da dieta. E o fígado transforma essa gordura em corpos cetônicos. Por isso que chama cetogênica. Um desses corpos cetônicos é o BHB, que é o beta-hidroxibutirato. BHB. O BHB inibe inflamação. Isso está publicado em várias doenças. Ele inibe inflamação cerebral, ele inibe inflamação no fígado, ele trata gota, melhora a inflamação da gota. Isso está publicado. Tem um inflamossomo NLRP3. Podem pesquisar. Entra no PubMed, entra no Google Scholar. Estudem. Não acreditem em mim. Coloque potencial anti-inflamatório do beta-hidroxibutirato. Vocês vão ver como a dieta cetogênica é anti-inflamatória. A dieta cetogênica reduz marcadores de risco cardiovascular em diabéticos. Isso está publicado. A gente tem meta-análises recentes mostrando que a dieta cetogênica é a que melhor controla a hemoglobina glicada dos diabéticos. E aí vem o medo, né? Pueril. Mas o paciente vai perder músculo, doutora Janaína, se não tiver carboidrato, ele vai perder músculo. Essa questão, gente, já está mostrada em ensaios clínicos randomizados. A gente tem uma série de estudos, está no Clinical Trials, chama KetoComp, com K, Keto, C-O-M-P, KetoComp. Pesquisem. Em todos os tipos de tumores foi avaliada a composição corporal dos pacientes submetidos à dieta cetogênica. E o que eles perceberam? Que os pacientes que foram acompanhados em dieta cetogênica, comparados aos que não fizeram a dieta cetogênica, retiveram mais massa magra do que os que não fizeram. E também na quimio e na radioterapia. Mas como pode, Janaína? Como pode? Porque o BHB ele é anticatabólico. Ele preserva a massa magra. Por ser anti-inflamatório, ele inibe as interleucinas, citocinas, hormônios catabólicos que são produzidos pelo próprio tumor ou estimulados pela quimio e pela radioterapia. O BHB protege o paciente. A dieta cetogênica protege o paciente, mesmo em pacientes oncológicos terminais. Os estudos mostram que pacientes oncológicos terminais, vários estudos que foram feitos, eles tiveram melhor qualidade de vida na dieta cetogênica, melhor disposição, menos compulsão com doces e melhor retenção de massa magra. Então isso não é a minha opinião, isso está publicado em vários estudos, para vários tipos de tumor. Mas, doutora Janaína, por que o paciente perde massa magra? Ele perde massa magra porque ele está com câncer.
A agenda do câncer é aumentar a inflamação. O câncer aumenta a inflamação no corpo todo. O câncer aumenta a oxidação. O câncer aumenta o catabolismo. A caquexia é inerente ao câncer, não à dieta. Quantos pacientes com câncer emagrecem comendo carboidrato? A maioria. Não depende do carboidrato. Depende da gravidade do câncer, do tipo de câncer, do tipo de quimioterápico. E não é só porque vomita ou não vomita. O quimioterápico, o remédio pode causar perda de massa magra. O enjoo, o gosto metálico que os pacientes têm, a perda de paladar, faz os pacientes ficarem inapetentes. Eles vomitam, eles têm diarreia e isso faz perder peso. A cirurgia, o procedimento cirúrgico em si, as 2-3 semanas depois da cirurgia fazem perder massa magra, porque o ato cirúrgico em si gera uma reação plurimetabólica ao trauma. A gente estuda isso na faculdade, gente. São produzidos hormônios, catecolaminas, noradrenalina, cortisol. Tudo isso faz perder massa magra e aumenta o risco de metástase. E uma dieta anti-inflamatória poderia ajudar. Então, é necessário que haja uma avaliação um pouco mais criteriosa da literatura publicada em humanos, porque em animais isso é fato. A gente tem meta-análise de ensaio clínico randomizado, mostrando que a dieta cetogênica e jejum intermitente são interessantes no tratamento do câncer. Mas somos humanos. E já existe uma vasta literatura em humanos. Faltam mais estudos, Janaína? Faltam. Mas já há plausibilidade biológica suficiente para questionar o status quo, o que é recomendado atualmente. E para que sejam retiradas das cartilhas publicadas pelos órgãos reguladores que retirar carboidrato ou reduzir carboidrato faz perder massa magra. Porque isso já está provado. Já tem estudo em humanos, já tem ensaio clínico, em vários tipos de tumores, em pacientes em estágio terminal. É preciso acabar com o preconceito. É preciso que os médicos abram a cabeça e voltem a estudar. E não só repetir a mesma coisa ano após ano. A gente não precisa fazer uma dieta cetogênica hipocalórica com jejum no paciente caquético. A gente pode suplementar aminoácidos. Isso já foi testado. Pacientes em dieta cetogênica que suplementam aminoácidos, blend de aminoácido, 10 gramas uma vez ao dia, durante a radioterapia, perdem menos massa magra do que pacientes que fazem uma dieta padrão recomendada. Isso está publicado. Então, vamos perder o medo. A dieta cetogênica no câncer, pessoal, tem várias utilidades. Uma delas é preservar a massa magra. A outra é melhorar a disposição e os níveis de energia. A outra é diminuir a inflamação sistêmica, a inflamação do paciente. A outra é potencializar a ação da radioterapia no tumor, enquanto a gente protege o tecido são, porque a gente está restringindo a glicose para o tumor. A gente nunca vai restringir totalmente, porque o nosso fígado produz glicose pra caramba. Tudo que nós precisamos, o fígado vai produzir. Isso é importante que você saiba, porque isso é fato. Isso está no gato. Todo mundo sabe disso. E o cérebro, pessoal, precisa de muito pouca glicose. A glicose que o cérebro precisa, o fígado produz. Inclusive, o cérebro prefere BHB, prefere cetonas à glicose. E uma molécula de BHB gera mais ATP, que é a nossa moeda de energia, do que uma molécula de glicose. E isso está publicado. Não tenham medo de fazer uma dieta de baixo carboidrato. Não tenham medo de fazer uma dieta cetogênica, desde que o profissional seja um profissional experiente, que sabe o que está fazendo. Que seja uma dieta limpa, que seja uma dieta individualizada, com as preferências do paciente, para o tipo de tumor, dependendo para que tumor a dieta cetogênica não é a mais adequada. Hoje a gente tem a dieta de baixa metionina também, que é uma dieta sem proteína animal. Uai, mas não falou que não tem problema a carne? Não, não tem. Mas quando a gente manipula nutricionalmente uma estratégia, tirar um aminoácido ou outro pode sim ser interessante. E o importante é ciclar. Porque mesmo uma dieta cetogênica, ela pode funcionar por um tempo e o tumor se adaptar. Porque o tumor tem a flexibilidade metabólica. Podem pesquisar flexibilidade metabólica dos tumores. Tem muita literatura interessante sobre o assunto. Além disso,
Além disso tudo que eu falei, a dieta cetogênica ela pode ser sinérgica com quimioterapia. Ela não atrapalha a quimioterapia. E nós temos já, por exemplo, em câncer de mama, em mulheres com câncer de mama, a dieta cetogênica reduz o tamanho de tumor e aumenta a sobrevida. Teve um estudo com mulheres com câncer de mama, eles dividiram em câncer de mama sem metástase e com metástase. A dieta cetogênica sozinha nos pacientes sem metástase teve eficácia na redução do tamanho tumoral e na sobrevida. Quando tinha metástase, a dieta cetogênica sozinha não resolveu. Que é uma coisa que é importante que fique claro. Uma dieta apenas não faz verão, gente. Não vai curar o câncer. Se fosse tão fácil, né? Mas ela pode ajudar. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar numa intervenção que a gente faz é first, no harm, né? Prima non nocere, não fazer o mal. Nós juramos isso quanto médicos. Então é importante que tenha segurança. A segurança já foi estudada, ela é segura. Ela é segura em pacientes terminais. Ela melhora a qualidade de vida. Ela é eficaz? Ela é eficaz para muitas coisas. Ela é mais uma pressão que a gente faz no tumor. Ela preserva a massa magra, ela protege os tecidos sãos da rádio e intensifica a lesão da rádio no tecido tumoral. Entre várias outras coisas. Então, vamos estudar mais. Vamos enxergar a dieta cetogênica como mais uma ferramenta. Por que não? E vamos parar de dizer inverdades, pseudociência, sobre coisas que já estão publicadas, já tem evidência robusta, suficiente, pelo menos, para contestar várias afirmações que são feitas hoje em dia. Quais os benefícios da dieta cetogênica? O que é a dieta cetogênica? Em 2022, é impossível a gente usar esse termo no singular, dieta cetogênica, como era em 1920. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que estabelecer aqui é começar a usar esse termo no plural, as dietas cetogênicas. O maior site do mundo de diabetes, o diabetes.co.uk, do Reino Unido, então, só lá eles já citam 7 tipos de dieta cetogênica. Na neurologia e na psiquiatria, que é a área em que eu trabalho, a gente vai ter 4 tipos principais, que vai ser a cetogênica clássica, a Atkins modificada, a dieta do MCT, a cetogênica de baixo índice glicêmico e a cetogênica modificada. Vamos tentar entender um pouquinho de cada uma delas, que elas têm diferenças substanciais e diferenças levemente significativas nos resultados e nas aplicações. Bora lá! Cetogênica clássica. Os macros dela vão depender da fase do tratamento, tu vai entrar, e eles são divididos por ratios, por proporções, porcentagens nos macronutrientes. Então ela pode chegar até 90% a mais radical, 4:1, que a gente vai chamar, 4 partes de gordura para 1 parte de carboidrato com proteína, ela pode chegar até 90% das calorias ingeridas por dia vindas de gordura. Ou seja, ela tem baixíssima proteína e carboidrato, tipicamente aplicada em crianças com epilepsia mais grave. Depois a gente tem então a dieta do MCT, que foi criada pelo Huttenlocher, tá? É a que permite mais carboidratos, justamente pelo poder dos MCTs que ela usa, dieta cetogênica do MCT, Medium Chain Triglyceride, os triglicerídeos de cadeia média, que é esse óleo refinado de coco, as gorduras do coco que há muitas décadas a gente sabe que tem um poder cetogênico, ou seja, de elevar a cetose muito maior do que as gorduras de cadeia longa, como as gorduras vindas dos alimentos, do bacon, do torresmo, da manteiga, etc e tal, até do próprio oliva. Então, na dieta do MCT, vocês vão ver um aumento de carboidratos significativo. Tu vai ter a divisão de macros em porcentagem de 70% a 80% de gordura, mas 40% a 50% dessas gorduras vem justamente desses MCTs. E 20% a 30% das gorduras vão vir, então, de gorduras de cadeia longa, vindas dos alimentos. Depois a gente tem de 10% a 12% de proteína e de 15% a 18% de carboidrato.
bem elevado para uma dieta cetogênica, justamente porque grande parte das gorduras que tu utiliza vem das gorduras mais cetogênicas que existem, que são os MCTs. Por isso tu pode aumentar os carboidratos nesse caso. Atkins modificada. Observa a diferença. Se na dieta do MCT tu podia usar até 18% das calorias vindas de carboidratos, na Atkins modificada, 5% são carboidratos. A Atkins modificada, então, criada por um dos maiores neurologistas do mundo, Eric Kossoff, utilizada no Johns Hopkins, geralmente usadas para adolescentes e adultos, por ser a mais fácil de seguir e por ter uma carga de proteína mais elevada, o que reduz riscos. Então, na Atkins modificada, a pessoa é instruída a proteínas com bom senso. E as gorduras, quanto de gordura tu come na Atkins modificada? Tu é estimulado a colocar gordura, botar porções generosas de gordura com consenso internacional. E tu vai monitorar o peso do teu paciente, do teu cliente, a partir da balança e do tempo. Não tem essas restrições e números. Tu conta os carboidratos, ok? Então ela vai ter 5% carboidrato, 25% de proteína, mas bom senso é o indicado, 70% de gordura em média. Aí depois nós vamos para mais, começa a ficar complicado já na última, deixei para o final por isso, que se chama então cetogênica modificada. A cetogênica modificada, na neurologia, na medicina, ela é bem similar à Atkins modificada, que eu acabei de falar. Só que lembra que na Atkins modificada tu vai ter uma média de 70% de gordura? Na cetogênica modificada médica, tu vai ter 80% das tuas calorias vindas de gordura. Tá? Essa é a única diferença, mas tu manipula esses 20% de proteína e de carboidrato dependendo do teu cliente, do teu paciente, do caso dele. Só que é muito interessante de falar um pouco sobre isso, porque cetogênica modificada virou um guarda-chuva para muitas coisas nos últimos anos. Tu pode, por exemplo, para elevar a massa corporal, tu eleva a proteína do teu cliente, ou tu pode botar um carboidrato em pré-treino. É uma mistura de tudo, pode usar MCT para ter um poder mais cetogênico, poder elevar carboidrato. Então tu modifica a cetogênica segundo a meta da pessoa. Mas nesse caso, que tu vai modificando segundo metas, já não é exatamente um uso neurológico, tá? Mas que vai ter incontáveis benefícios. O que importa aqui é, a gente foi da clássica até a cetogênica modificada. O que tu tem que saber? Quanto mais gorduras na cetogênica, ou seja, quanto menos proteína e carboidrato, mais tratamento essa cetogênica é. Por que eu digo isso? Com base nos resultados neurológicos, que vai importar. Quanto mais corpos cetônicos, menos crises epilépticas. Quanto mais gordura, que seria a cetogênica clássica, 4:1, 90% gordura, maior a tua chance de reversão da doença ou redução significativa de medicações. Então, mais tratamento neurológico cerebral. Mais tratamento ela é, porque ela vai atuar em incontáveis níveis celulares, não só no cérebro. E menos estilo de vida ela vai ser. Quanto mais gordura na dieta, mais tratamento, menos estilo de vida, mais monitoramento a pessoa vai ter. Well, you know, there's a classic ketogenic diet, and then there's the modified version of the ketogenic diet. So I think what the definition of a classic ketogenic diet would be is the amount of fat to non-fat that is in that diet. Então, nem todo mundo está na dieta cetogênica buscando um tratamento para desordens neurológicas e psiquiátricas. Então é difícil a gente chegar e dizer quais são os riscos da cetogênica. A cetogênica, aqui que está a chave, no singular. A cetogênica é para sempre? A cetogênica funciona para isso ou para aquilo? Então, a única pergunta, a resposta justa a uma pergunta dessas é: mas qual cetogênica tu tá seguindo? Tá? Tem muito artigo na internet perguntando, engraçado isso,
será que tu seguia uma cetogênica modificada esse tempo inteiro sem saber? E tu falava de dieta cetogênica como se tu estivesse seguindo uma dieta para psiquiatria ou para neurologia, mas tu estava fazendo uma cetogênica modificada de acordo com as novas utilizações dessa cetogênica nos últimos tempos. Tá? Então lá no top 1, cetogênica clássica 4:1, é a que tem o maior nível de eficácia, tá? em questões de epilepsia, que é a origem da dieta cetogênica. E quanto mais tu vai colocando proteína e carboidrato, mais tu vai reduzindo a tua porcentagem de melhoria e de remissão. Então, só para ter uma ideia, um estudo comparou 2 tipos de dieta cetogênica modificada. Vou deixar bem claro aqui como isso funciona. 2 tipos de cetogênica modificada. Uma delas tinha menos de 15 gramas de carboidrato líquido ao dia, que é o normal da cetogênica, 30 gramas de carboidrato total, 30 a 40. Tá? E a outra dieta utilizada no estudo tinha 50 gramas de carboidrato líquido, que é bem acima do que a gente está acostumado a utilizar em cetogênica, que seria um teto de 25 gramas de carboidratos líquidos. E em termos bem gerais, isso seria 50 gramas de carboidratos totais. Tá? Agora observa a diferença na eficácia, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Na dieta mais radical, a que utilizava menos de 15 gramas de carboidrato líquido, 95% das pessoas melhoraram da epilepsia. Já naquela que usava 50 gramas de carboidrato líquido, 69% melhorou. Então, 95, 69, mas vamos ser honestos que ambas tiveram um resultado bem interessante. Tá? Então, são muitos tipos de dieta cetogênica. Para a gente chegar, a primeira questão é as dietas cetogênicas. Qual delas tu está seguindo? Qual é a tua meta? Vamos adaptar. A cetogênica hoje em dia tem várias aplicações, mas até a própria ideia, as várias aplicações, a própria ideia da etiologia das doenças, a origem, o funcionamento da doença que tu foi diagnosticado, vamos supor que esse diagnóstico está correto, tá? Na psiquiatria é um pouco complicado e tal, por falta de exames, enfim. Mas o que te garante que essa tua doença não tem fatores neurológicos ou genéticos ou metabólicos? Então a gente tem falado muito na psiquiatria que utiliza tratamentos nutricionais em psiquiatria metabólica. Tá? Então, como assim? É só problema de neurotransmissor? O que seria essa psiquiatria, então, que é tão diferente da neurologia, que a gente, cada área tratada vai usar um tipo de cetogênica? Há alguns anos, o neurologista Ivan Esquerdo, que faleceu agora há pouco tempo, imenso neurologista brasileiro, ele disse uma frase bem polêmica, gerou muita polêmica no Brasil. Dizia ele: o futuro da psiquiatria é a neurologia. Vamos ser honestos que a gente está aqui discutindo uma dieta que engloba incontáveis melhorias não só no cérebro, mas em como todas as células, porque atua diretamente nas mitocôndrias. Então a gente está falando de redução de inflamação, a mudança de expressão genética. Então é um tratamento extremamente diverso que modifica até microbiota no teu corpo e que nenhum fármaco vai conseguir mimetizar isso daqui no futuro bem distante. Então, se existe algum aprendizado sobre a dieta cetogênica e se eu tivesse o direito de recriar a frase do Ivan Esquerdo, eu não diria que o futuro da psiquiatria é a neurologia, e sim que o futuro da medicina é a reunião das áreas. Porque se tem um aprendizado sobre a dieta cetogênica, é que quando tu trabalha com desordens metabólicas ou complexas, doenças crônicas, psiquiátricas, a gente está falando de incontáveis caminhos no corpo humano. E a dieta cetogênica funciona tão bem e, ao meu ver, jamais vai ser substituída por um fármaco, justamente por atuar em diversas áreas da medicina que compõem esse todo humano.